palestra será de um tema muito interessante, que abordará a experiência e o relacionamento e como essas duas coisas podem manter o equilíbrio das vendas mesmo após a pandemia. Então a gente viu esse boom do e-commerce na pandemia, mas agora que ela está passando, como manter o e-commerce em alta, né? O nosso convidado falará justamente sobre esse boom, sobre esse aumento, né, das vendas durante a pandemia no setor de grocery drinks e o equilíbrio da demanda, da experiência, além do digital e do relacionamento humano que estrutura essa jornada toda. O tema da nossa palestra será relacionamento entre indústria e o consumidor final, o diferencial competitivo para o setor de grocery e drinks. Para falar sobre tudo isso, a gente vai chamar um convidado que é formado em publicidade e propaganda, com MBA em gestão da experiência do consumidor pela SPM. Ele atua com gestão do time de vendas, gestão de CRM e criação de estratégias para o crescimento da base de clientes da empresa. Seja bem-vindo, Clérison Monteiro, Head Comercial e de Inteligência de Mercado da Cedro. Fique à vontade, Clérison, a palavra é toda sua, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, por essa oportunidade de trazer um pouquinho mais de conhecimento aqui, do que da nossa experiência, né, nesse mercado também. Então vamos lá. A palestra ela trata sobre o diferencial competitivo, né, o grande diferencial competitivo, que é o relacionamento que precisamos ter monitorado com os nossos consumidores, né, enfim, principalmente no setor de grocery and drinks. Tá? De fato, né, onde começa a experiência? Às vezes a gente tem o sentimento de que a experiência com o nosso cliente, ela começa quando ele entra em contato com a gente. Mas, na verdade, não. A experiência, aí a jornada, ela começa a partir do momento que ele identifica que ele tem um problema ou que ele tem um desejo, né? Um problema, o carro quebrou, alguma coisa assim. E o desejo é realmente, preciso disso, quero ter alguma coisa diferenciada, né? Enfim. E a gente tem que monitorar essa jornada desde esse início, certo? Recentemente, né, tivemos um grande problema recente, que foi a Covid-19, e que esse grande problema gerou vários impactos na vida de todo mundo, né? Impactos que, na maioria, realmente negativos, com algumas perdas, enfim, tudo que sabemos aqui que já aconteceu, né? Mas também, por outro lado, tivemos alguns impactos positivos. E esses impactos positivos, principalmente no setor de e-commerce, foi o grande aumento da demanda e da procura que teve de novas formas de consumo, né? Então, trazendo aqui alguns dados também, o setor de e-commerce ele teve um aumento de 31% em relação ao primeiro semestre de 2020, e também um aumento de 40% de consumidores, de novos clientes tendo experiências com e-commerce, também referente ao mesmo período de 2020, que é um aumento assim extremamente importante e considerável, né? Já no setor de alimentos e bebidas, exclusivo nesse setor, a gente teve um aumento de 36% em pedidos, em quantidade de pedidos, 19% de aumento em faturamento, em receita, muito impactada também por ticket médio um pouco maior e também, claro, pela quantidade, né? Que compramos coisas que a gente nunca imaginava comprar em um e-commerce ou um aplicativo, mas que a pandemia ela acelerou um pouco esse consumo. E também é isso. E o que gerou esse grande aumento e essa grande demanda, né? Ele gera uma competitividade extremamente alta e nos força a nos adaptar com a baixa diferenciação. Então a gente vê que a maioria das empresas correndo naquele bolo ali do Oceano Vermelho, né, que podemos chamar, estão todos competindo para ser um segundo mais rápido. Então, assim, preciso entregar mais rápido. Claro que isso é um grande benefício, a gente não esconde isso, né? Preciso também vender R$ 1 mais barato para ganhar do meu concorrente em preço. E eu preciso ter um cupom a mais para que assim eu estimule um pouco mais a venda, né?
Isso é comprovado também por alguns dados. Em uma pesquisa identificaram que, perguntaram, né, o porquê que as pessoas compram ou preferem comprar em mobile ou e-commerce em desktop. E 56% dessas pessoas responderam que preferem comprar em mobile, enquanto 44% preferem comprar em e-commerce. Desses 56% que preferem comprar em mobile, perguntaram, né, por que ele prefere comprar em aplicativos. E 21% disse que é pela facilidade da compra, né, da comodidade de comprar de qualquer lugar, de ter realmente o celular ali na mão, não precisar abrir um computador, né, enfim, para fazer essa compra. 44% por conta de preço e promoções que os aplicativos oferecem, e isso comprova, né, também aquilo do slide anterior, que eu preciso vender mais barato para ser mais competitivo, eu preciso ser mais rápido. E uma outra pergunta que fizeram foi por qual aplicativo normalmente se compra. A maioria respondeu que foi por aplicativos que oferecem entrega grátis. Depois, 60% também por conta do menor preço. E 50% por algum que já comprou antes e que já está acostumado a fazer essa compra por ele. Aqui vocês viram que não dá 100%, né, porque foi seleção de alguns itens, então por isso que deu uma quantidade maior de porcentagem. Só que a gente não pode esquecer que o motivo do ser humano, ele ter alguma compra, ele ter jornadas diferentes, é também que ele precisa ter essa jornada realmente monitorada em vários meios. Ele precisa ali do digital, que é o que a gente está trazendo aqui agora, mas ele também precisa do físico, né? E é o motivo pelo qual restaurantes nunca vão fechar seus atendimentos presenciais, também que as lojas físicas também nunca vão fechar, elas podem mudar a forma de trabalhar, mas fechar, acredito que não. E o motivo é porque eles conseguem garantir aqui de ter uma gestão total da experiência. Por exemplo, você vai em uma loja física, você é direcionado a ver alguma coisa primeiro, você tem um cheiro específico daquela loja que te remete a alguma experiência, principalmente de marca, né? Eu sei que esse cheiro é dessa marca, e todo o ambiente ele é preparado para que sua experiência lá seja a melhor possível. Né? E de fato, assim, teoricamente, né, no meio físico, o digital ali, o aplicativo, ele é complementar, né? Ele não é exclusivo ali, e nem o físico ele é exclusivo, porque ele tem algum totem que você vai fazer algum pedido, alguma coisa assim. E que a gente não pode esquecer também que isso já está sendo clichê, né? Mas de a gente entender isso de fato, que a jornada de compra, ela tem que ser, a jornada do cliente, enfim, ela tem que ser complementar entre aplicativos, digital e físico. Se a gente focar exclusivamente no aplicativo, pode ser que a gente perca alguns consumidores, né, algum perfil de cliente que preferem o outro meio, e vice-versa. Então, assim, precisamos pensar em toda a jornada, em todo o caminho realmente de fato que o cliente consegue fazer, tanto o meio digital quanto o meio físico. E o porquê disso? Né? Porque devemos monitorar toda essa jornada. A gente não pode esquecer que somos humanos. Né? Estamos acostumados a ver telas, a fazer todo o nosso caminho no digital, mas que retomando, não podemos esquecer que temos uma história e que essa história ela pode acontecer não só no meio digital, mas também no físico. Então, e eu trouxe aqui também uma metodologia que foi trazida pelo Kotler, né? Acho que a maioria deve conhecer, e que ele trouxe no livro de Marketing 4.0, que são os 5 As. O que são esses 5 As? Realmente o monitoramento de toda essa jornada e experiência do cliente. Então, explicando um pouquinho cada um. A gente tem o primeiro passo, que é a assimilação. E nessa assimilação, eu, como consumidor, eu tenho um problema, ou eu tenho um desejo, e eu começo a pesquisar. Então, eu sei que alguma empresa existe e que oferece aquilo que eu busco, né, para resolver o problema,
ou para melhorar, ou para, enfim, ter o meu desejo atendido. Então aqui eu sei, vejo as opções, conheço. Já a atração eu gosto daquilo que eu vejo. E aqui entra assim, né, os conteúdos de marketing, por exemplo, as comunicações e tudo aquilo que tem contato realmente com o consumidor. E a partir do momento que eu gosto daquilo que eu vejo, e não precisa ser uma única opinião, uma única opção, posso ter várias, eu vou para a parte de arguição, que eu vou me convencer que aquilo realmente, aquela empresa é a melhor opção para mim. Então aqui eu busco indicações, eu busco chats, eu busco referências, faço pesquisas mesmo para às vezes encontrar uma autoridade daquela empresa, daquela marca, e que me convença realmente que eu posso passar para outra ação. E a outra ação é a arguição. Arguição não, perdão. A ação, que é realmente que eu estou comprando. Então, às vezes eu vou comprar no meio digital, às vezes eu vou comprar no meio físico. Então, aqui é de fato onde eu estou comprando. Percebam que temos aqui 3 passos antes de realmente ter aquela ação de compra. E que normalmente a maioria das empresas se preocupam exclusivamente a partir da ação, né? O que é um erro pensando em toda essa jornada. Depois da ação, eu tenho a apologia, onde eu realmente recomendo aquilo que eu comprei, eu indico, eu falo bem, eu não. Ou, é claro, se a experiência foi legal, né? Se não foi, aqui também eu vou dar um pouco de destruída, assim, reputação de marca, né? Então, e eu trouxe aqui também um case, e que esse case é de um dos nossos parceiros, que foi um lançamento de uma cerveja, né, em Goiás. Então, aqui eles identificaram que o público deles estão no canal de comunicação WhatsApp e colocaram um chatbot para conhecer, para as pessoas conhecerem os conteúdos, não necessariamente conhecer a cerveja. Por quê? Nesse bot foi falado de figurinhas, um conteúdo bem humorístico, de GIFs, áudios, enfim, para compartilhamento. Então aqui eu realmente estou estimulando, não estimulando a compra ainda, estou estimulando o conhecimento e diversificação ali e realmente disparo, assim, resumindo uma palavra, uma viralização daquele lançamento. E que esse chatbot ele contempla aquelas 3 primeiras etapas da jornada. E que a compra eu não consigo fazer por ele, mas eu vou no meio físico. Aí o que eu penso, né, de jornada no meio físico? O que eu penso de experiência? Na maioria dos PDVs, a gente pode ter um merchandising lá muito bem estruturado e que ali eu tenho realmente contato ali com a marca, eu posso tocar na cerveja, eu posso ter um encantamento visual às vezes um pouco maior do que eu teria somente com os conteúdos, então ali eu coloco as atribuições daquele produto, né, em diversas formas possíveis, né. A outra etapa, eu consigo aqui experimentar também a cerveja, e se de fato toda essa minha experiência for boa, eu vou recomendar. Então, às vezes eu vou levar ali para um churrasco, às vezes eu vou recomendar um amigo, vou falar desse lançamento e vou promover a marca ali de forma orgânica, né. Então, como recado final, voltando lá, se a gente reconhece que a jornada do consumidor começa em um problema, a nossa missão como empresa se eu resolver esse problema, é resolver da melhor forma possível. E se eu conseguindo resolver da melhor forma possível, aí eu penso em um adicional, em um encantamento, alguma coisa assim. Porém, se o início da jornada for um desejo, né, se for realmente uma coisa que não é uma necessidade, que não aconteceu um problema, que isso é muito de marcas, talvez prêmios, dependendo dos produtos, ou parques, ou enfim, experiências, aí sim a minha missão não é mais resolver um problema, mas sim de encantar o meu público em toda a sua jornada. Então, recado final, se for um problema, resolva da melhor maneira possível e a partir dele encante. Mas se for um desejo, já pense em toda a sua jornada para encantar o seu consumidor. É isso. Muito obrigada, Clérison. Muito bacana a sua palestra. Com certeza ajudou bastante o pessoal que está assistindo. E para a gente também foi muito prazeroso de acompanhar. Muito obrigada pela sua participação. Vou te pedir a gentileza de
acessar ali o chat da plataforma, ver se alguém tem alguma dúvida ou quer conversar com você, tá bom? Ok, muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!